Instalar o Windows, formatar o PC, instalar o Windows, seja ele o Windows 11, seja ele o Windows 10. Existem diferentes formas de fazer, diferentes muitas e variadas. No vídeo de hoje vamos ver a minha instalação ideal, o meu sistema de instalação ideal. Vamos criar um sistema de instalação, um sistema de trabalho associado a uma série de vídeos que eu tenho aqui já no canal, dos quais fazem parte aqui este 1, 2, 3, que depois deixei na descrição os links. Depois deixo os links aí na descrição, em que nós instalamos o Windows, instalamos os programas, optimizamos os programas, etc. A seguir capturamos uma imagem que podemos usar para instalar a posterior em diferentes e diversas máquinas. Mas no vídeo de hoje vamos concentrar sobre a criação do mídia de instalação. Para isso vamos usar aqui esta página de internet que nos permite criar, vamos dizer que é uma página que funciona como se fosse um pequeno utilitário, portanto permite-nos utilizar, esta página permite-nos criar o quê? Criar um ficheiro autoattended.xml. Isto é o quê? Isto é um ficheiro de resposta, ou seja, somos aqui ao site da Microsoft, o que são ficheiros de arquivos de resposta. Ficheiros unattend.xml são arquivos de resposta. São scripts que nós vamos criar, um arquivozinho XML em que tem um script, um texto que diz ao Windows durante a instalação os passos que ele tem que seguir, coisas a executar, portanto, tarefas a executar, etc. Instalar programas, remover determinadas coisas, adicionar coisas, remover coisas, preencher formulários de forma automática, etc. O que nós vamos fazer é fazer esta possibilidade, digamos, esta função que nos é dada pela Microsoft, que é postada à disposição pela Microsoft, nós vamos usar esta paginazinha para fazer de forma automatizada, na qual nós podemos alterar desde a linguagem, instalar, isto é válido para o Windows 10, isto é válido para o Windows 10 ou para o Windows 11, inclusive 24H2, no qual nos permite fazer o bypass do Windows 11 Requirements, ou seja, os requisitos da Microsoft para o TPM 2.0, Secure Boot, etc. Lista de processadores não listados, não aceitos pelo Windows 11. Permite-nos criar contas locais sem precisar de ligação à internet ou sequer de uma conta online. Portanto, não é preciso uma conta Microsoft para instalar o Windows, instalamos diretamente com uma conta local. Vamos lá ver como criar esse pendrive de arranque ideal. Fiquem por aí, não se vão arrepender, pois no final vão sair seguramente com muito valor deste vídeo. Vamos lá então trabalhar. A primeira coisa que vamos fazer é escolher aqui a nossa linguagem. Para isso clicamos aqui em cima de linguagem e escolhemos a linguagem que mais nos convém. Neste caso vamos escolher aqui português. Ok, português. Agora vamos escolher a linguagem. Agora vamos escolher a linguagem para o layout. Aqui vamos escolher aqui o layout para o teclado. Escolhe o teclado que corresponde à vossa realidade, vamos dizer assim. A seguir vocês escolhem a vossa localização, fisicamente, aquela que vocês querem ter para a vossa localização. Uma vez que escolhemos aqui a nossa localização, vamos aqui na parte da arquitetura, aqui na parte dos processadores, na arquitetura do processador, nós vamos deixar estar 64 bits. Se vocês estiverem a trabalhar no 32 bits, neste caso para o Windows 11 não funcionaria. No nosso caso precisa de análise de hoje para o Windows 10 ou 11, vamos usar aqui o AMD 64 bits. Só mexa se vocês estiverem a fazer este ficheiro para um ARM. Vamos lá. Portanto, desde aqui no processador, na arquitetura do processador, deixamos estar 64 bits e vamos agora aqui, parte muito importante, bypass Windows 11 requirements TPM check, Secure Boot, etc. Vamos validar, permite-nos instalar numa máquina não suportada pelo Windows 11, numa máquina que não obedece aos requisitos mínimos para o Windows 11, muito menos para o 24H2, permite-nos fazer esse bypass. E aqui vamos pôr Allow Windows 11 to be installed without Internet connection, ou seja, vai-nos permitir instalar o nosso Windows com uma conta local, sem precisarmos estar ligados à internet, e com uma conta local, sem precisarmos usar uma conta Microsoft para logar, para fazer o login no nosso Windows. Aqui o computer name, portanto, o nome do computador, nós podemos deixar o Windows escolher um nome aleatório durante a instalação, ou então darmos nome específico. Imagina que vocês já têm um nome específico que vocês querem dar ao vosso PC. Imagina que vocês estão numa rede e já têm os computadores obedecem a uma regra específica de nomes. Vocês podem já fazê-lo aqui. Não se esqueçam que podemos dar o nome, mas sem espaços. Imaginemos que eu quero dar este nome, podem dar aquilo que vocês quiserem, tendo atenção que o nome não pode ter espaços, ok? Ou então deixam o Windows fazer por definição, se vocês vão usar isto para instalar em diferentes máquinas. Portanto, o melhor é deixarem o Windows dar por definição, para não correr o risco de terem na mesma rede máquinas com o mesmo nome. Deixamos estar em automático e o Windows passa a fazê-lo de forma aleatória, vamos dizer assim, escolhendo de forma aleatória os nomes segundo a instalação. No meu caso, eu vou deixar estar este nome porque este ficheiro tem um objetivo específico, vamos deixar estar assim para mim. Aqui na parte do Compactos, ou seja, para fazer a compressão do sistema operativo, nós podemos fazer a compressão do sistema operativo pelo ocupar menos espaço na instalação,
mas sinceramente aconselho-vos a deixar isto aqui, ser o Windows a decidir o nível de compactação, ou se o faz ou não no vosso PC. Time Zone, nós podemos especificar aqui uma Time Zone ou deixar baseado na linguagens e no settings, portanto, ou podem especificar uma aqui, por exemplo, vocês podem especificar uma Time Zone para a vossa instalação. A nível da partição e formatagem, o que é que eu aconselho? Se vocês são utilizadores avançados, se vocês são utilizadores mais experientes, podem usar esta opção aqui, mas sinceramente eu aconselho a fazer a partição interativamente. Será basicamente o único passo que vocês têm que fazer durante esta instalação, é esta, fazer a partição e escolher o disco de forma interativa, porque se vocês tiverem uma máquina com diversos discos, diferentes discos e partições, e quiserem instalar num disco ou numa partição específica e usarem a parte aqui personalizada que não for adequada a essa máquina, vocês correm o risco de formatar a partição ou o disco errado e encontrar-se com um problema que é facilmente evitável deixando de estar isto em manual, e essa única interatividade que vocês vão ter de facto é esta aqui. Windows RE deixamos estar assim, ok. Aqui no Windows Edition nós podemos instalar aqui, selecionar a edição que queremos instalar. Tem aqui todas as possibilidades, Home Single Language, Pro, etc. Vou deixar estar o Pro. E aqui instalamos a versão Pro e ele vai nos instalar isto com uma chave genérica, portanto uma chave que não é válida para a ativação, mas que nos deixa instalar o Windows, e uma vez que acabamos de fazer a instalação, e a seguir, quando acabamos a instalação, podemos ir ali ao sistema e fazer a alteração da chave do produto e ativar o nosso Windows, ou podem introduzir automaticamente a vossa chave, se assim o entenderem, tem uma chave já, vocês podem validar esta opção e durante a instalação ele vai-vos pedir a chave, como normal vocês introduzem e ele continua a instalação. Eu vou usar uma chave genérica. Aqui nas contas podemos criar uma conta administrador ou utilizadores normais. Neste caso, vou apagar o user. Vamos então criar aqui uma conta personalizada. Vamos chamar isto ok. Password, vocês metem uma password aqui. Se deixarem estar isto, a vossa password passa a ser password. Se querem meter uma password, metem aquela que vocês querem. Se não querem que fique um password, vocês não metem nada, fica a zero e depois criam a password a posteriori. Portanto, vou deixar estar assim. Username é contename caverna, password sem password e faz parte do grupo de administradores. Se quiséssemos criar um user, nós podíamos dar da password e metê-lo no grupo users ou administradores como nós quiséssemos. Neste caso, eu não vou criar nenhum user, criei só aqui um utilizador administrador que é o caverna sem password. Posso adicionar a posteriori, no primeiro login ou depois. Fazer o login com a conta que está criada em cima, ok. Podemos escolher adicionar uma conta online ou adicionar uma offline durante a instalação, como vocês quiserem. Existem todas essas possibilidades. Aqui, na password expire, eu vou deixar estar aqui o password do not expire. Se não, podem fazer aqui as vossas escolhas, optar por diferenças ou possibilidades, fazer a conta, a password expirar cada 42 dias, ou personalizado. Imaginem que por razões de segurança vocês querem cada 30 ou cada 10 dias mudar a palavra passe, vocês validam isto e depois o vosso Windows cada X tempo vai-vos pedir para mudar a palavra passe. Aqui não há nada de especial. O Windows Explorer Tweaks, vocês podem aqui personalizar o vosso Windows Explorer, ou seja, para mostrar todos os files, inclusive os cheiros que estão escondidos, etc. Eu aconselho-vos a deixar no standard e depois não fazer mudanças caso a caso, se assim necessitarem. Aqui podemos fazer o disable de widgets, etc. Ou seja, eu faço aqui, eu quero desabilitar aqui o widget do tempo, quero usar o Classic Menu, quando a gente clica com o rato direito ter esse Classic Menu do Windows, validei ali, está aqui no System Tweaks. Vocês podem desabilitar o Windows Defender, que é o antivírus da Microsoft. Só o façam se vocês pretendem mesmo usar um antivírus de terceiros, outra marca, o AV, o Kaspersky, não importa. No meu caso, eu uso só o Windows Defender, deixo estar sempre e depois tenho regras no servidor, portanto no firewall, tenho o firewall configurado em que tenho regras específicas, portanto como antivírus basta-me o Windows Defender e depois em termos de segurança tenho outros protocolos configurados no servidor de acesso à internet, no meu gateway. Depois temos aqui Disable Windows Update, não aconselho, mas podem fazer. O User Account Control, vocês podem fazer o Disable, eu faço caso a caso, se assim for preciso, eu mudo o grau de controle no Windows diretamente a posteriori. Disable Fast Startup, portanto, vocês podem fazer isto se quiserem. Se tiverem um SSD não muda nada, se tiverem um HDD muda, portanto, uma opção válida para SSDs para portáteis, para laptops, podem validar ou não, vocês é que sabem. Eu faço aqui diretamente o Enable RDP porque é um serviço que eu uso por definição, sempre. Disable App Suggestions, ou seja, para evitar que nos instale ali às vezes de forma silent, sem perguntar nada mesmo, no nosso PC, aquelas aplicações
da Microsoft manhosas, eu valido aqui isto. Muito importante, Prevent Device Encryptation, ou seja, o Windows 11, a partir da última versão 24H2, vai ativar o BitLocker durante a instalação sem vos perguntar nada. Se vocês instalam isto com uma conta Microsoft é uma coisa, se instalam com uma conta local ou outra, é uma questão técnica que acontece assim vocês têm um problema com o vosso PC ou com o do disco de máquina ou por uma razão querem aceder o vosso HD. Se não têm aqui a chave, vocês estão tramados e encontrá-la às vezes pode ser complicado dependendo se está com uma conta local ou não, se vocês a guardaram ou não. Portanto, o que eu faço é desativar esta encriptação durante a instalação e depois, no caso que quando se justifica a encriptação, eu ativo-a manualmente e salvo a minha chave num sítio específico, numa forma específica. Sei que portanto, a chave de encriptação desta máquina específica vai estar guardada em 2, 3 mais lugares diferentes, devidamente identificada, mas isto faço de forma consensual, ou seja, sou eu que vou no Windows fazer a ativação do BitLocker e não é feita automaticamente. Se ela é feita automaticamente, vocês não fazem o espaço necessário para salvaguardar a vossa chave, não têm consciência disso e a seguir vão se encontrar com problemas. Portanto, muito importante, talvez a coisa mais importante neste vídeo é desative a encriptação automática do BitLocker, se faz favor. Vocês podem fazer aqui, de forma que vocês podem desinstalar o Edge, porque na Europa, por definição, nós podemos desinstalar o Edge, mas na América, por exemplo, eles não podem. Nos Estados Unidos e em metade das partes do mundo isso não é possível. Validando esta parte, ele passa a ser desinstalável. É um interesse que tem. Vocês podem ter um PC, ter diversos browsers e usar aquele que mais preferem, como no caso tenho aqui o Edge, tenho aqui o Chrome, portanto vocês usam aquele da vossa preferência. Ou se querem desinstalar o Edge, estejam à vontade. Eu posso validar aqui esta parte, assim, se vocês que pretendem instalar, depois fazer um teste desta máquina, desta instalação num VirtualBox, por exemplo, ou num VM Tools, etc., ou no QEMU, vocês podemos validar esta parte aqui, que depois, antes de arrancar a máquina, se adicionarmos o CD, portanto, imagem ISO, do Oracle VirtualBox Guest Editions, ao arranque, à instalação, se adicionarmos diretamente esta ISO, ele, quando faz a instalação do Windows, instala diretamente o Guest Editions, você já não tem que fazer quando acabou a instalação. Aqui o Wi-Fi Setup, o VLAN e o Wi-Fi Setup. Portanto, imagina que vocês só têm, ou têm, esta máquina onde vocês pretendem instalar, vai se ligar para o Wi-Fi e vocês querem que durante a instalação ela faça já a conexão, já tudo direitinho. Portanto, vocês só tinham que aqui meter o vosso SSID, o nome da vossa ligação, ao tipo de autenticação, a password e quando estão a instalar, esta configuração vai ser feita automaticamente ou então deixa estar aqui e vocês podem fazer a configuração durante o setup, se for esse o caso que vocês preferem. Ou se estiverem ligados para o RJ45 diretamente ao router, ele vai obter, pelo DHCP, ele vai obter um IP e tudo se passa bem. Portanto, aqui não mexemos, não é preciso mexer. Aqui nas cores vocês podem mexer se quiserem. Imagina que vocês querem usar um tema muito específico, querem usar uma cor de tema muito específica, etc. Vocês podem validar aqui, fazer uma personalização do tipo de cores o esquema de cores que querem usar. Vocês podem optar diretamente aqui por um esquema de cores específicos, não podem deixar o default e depois alterar a posteriori. É a mesma coisa aqui no wallpaper, portanto vocês podem deixar estar os default settings ou podem escolher uma cor sólida, portanto. Muito importante agora aqui, remove Bluetooth R. O que eu faço aqui sempre é, antes de mais, faço select all e depois vou só tirar a seleção àqueles que eu quero guardar, assim é mais simples, ou seja, o que é que eu vou guardar? Aquilo que eu uso, guardando em cabeça, que mesmo que remova alguma coisa que mais tarde precisa, eu posso ir sempre à Microsoft Store, ao Windows Store e fazer o download, a instalação dessas aplicações. Portanto, posso chegar aqui e agora o que é que eu não uso? Bom, isto não me interessa, a câmera interessa-me, Paint eu utilizo, Fotos eu utilizo, PowerShell eu utilizo, Remote Desktop Client eu utilizo, Windows Terminal eu utilizo, Windows Media Player moderno vou deixar também estar. Ou seja, vocês estão um exemplo, não é um mero exemplo, vocês selecionam tudo e só tiram o visto daquelas que de facto vos interessa guardar. Aqui já está, aqui não precisamos modificar nada especialmente. Aqui se vocês quiserem querer scripts específicos, mas sinceramente não há necessidade. Podíamos aqui fazer scripts para instalar aplicações, etc. Mas se vocês se referirem aqui aos meus vídeos de como criar aquela instalação perfeita aí do Windows, em que vocês vão aprender a criar isto, neste caso com este método, e depois a seguir instalar os programas, etc. e fazer uma imagem, já não precisam criar esse tipo de scripts aqui à instalação, porque vamos fazer lá por posterior de uma forma personalizada e mais fácil, digamos assim, mais interativa. Para mim, para já está. O que nós vamos fazer agora aqui, vamos aqui fazer download, muito importante, download XML file.
clicamos em cima, o Windows como a par vai nos dizer que ela é perigosa, um fecheiro XML ele é perigoso, nós vamos fazer manter, já podemos fechar aqui, e se formos aqui aos downloads, vemos que temos aqui o nosso Auto Unattended XML. O que é que nós vamos fazer com este fecheiro? Ora, com este fecheiro, nós para usar o fecheiro precisamos de uma ISO. Vocês essa ISO, se já têm, ok? Se não têm, podem ir fazer o download diretamente do site da Microsoft. Vão à internet, fazem uma pesquisa tão simples como baixar Windows 11 Português Brasil. Tal, uma pesquisa, descem aqui para baixo, site da Microsoft, clicam em cima, descem e vão aqui selecionar o Windows 11, baixar agora, escolha um. Os simples passos, já tem muitos vídeos aí como fazer isto, ora PT Português do Brasil, confirmar 64 bits e ele vai nos fazer o download, se vos interessa, neste caso aqui eu já tenho ali a ISO. Se quiserem fazer diretamente pelo site da Microsoft, ou podem também usar o Rufus. Se vocês forem à internet, mais uma vez, vamos à internet, fazemos aqui Rufus download, e vamos aqui ao Rufus download, deixo-vos aí depois o link na descrição, e vamos aqui para baixo e fazemos o download da última versão, seja ele SXE ou seja ele P, que é de portável. Esta é instalável, esta é portátil. Fazem como quiserem, uma ou outra. Uma vez no vosso PC, é só correrem o Rufus. Vocês inserem uma USB no vosso PC, ele identifica aqui em cima o dispositivo, e depois, se vocês já têm uma imagem ISO no vosso computador, vêm aqui, fazem selecionar e vão navegar até a vossa imagem ISO e fazem abrir. Se não têm, clicam em baixar, depois clicam de novo em baixar, então liga-se diretamente ao site da Microsoft, onde nós podemos baixar o Windows 11, 10, etc. Selecionamos o 11, continuar, a versão, continuar, 11, ok, continuar, escolhe a vossa língua, pode escolher português do Brasil ou outra, continuar, 64 bits, vocês podem baixar usando o navegador ou baixar diretamente aqui. Eu posso fazer baixar e ele vai-me vai-me dizer onde quero guardar. Eu fazia salvar, neste caso não quero fazer porque já tenho ali. Portanto, uma vez que baixaram, basta ir então aqui, vamos então selecionar a nossa ISO, abrir. Vamos selecionar porquê? Bom, podemos gravar a nossa ISO para a pendrive com diversos utilitários diferentes. Neste caso eu uso o Rufus, porquê? Porque é uma ferramenta que já fez as suas provas, uma ferramenta espetacular. Permite-nos baixar a ISO, sem ter que ir diretamente ao site, se vocês preferem, e permite fazer isto, que é ativar ou desativar, neste caso ativado, o modo UEFI BIOS, ou seja, nós passamos a ter aqui o sistema de destino, pode ser BIOS ou UEFI, mete-nos o sistema EMBR, o esquema de partição é EMBR, e depois vai-nos criar um dual boot, entre aspas, vai-nos criar duas partições na nossa pendrive, uma partição pequenina em FAT32 que vai ter o boot em UEFI, que vai nos permitir arrancar em máquinas novas ou antigas com esta pendrive. Instalação padrão, ok, temos aqui, damos o nome que quisermos. Agora, quando eu faço, temos aqui a ISO selecionada, tudo pronto, faço iniciar, aparece-nos aqui esta parte. Esta parte aqui, personalizar a instalação, nós não precisamos, visto que a nossa personalização já escolhemos aqui no nosso fecheiro Auto-Attended. Quando fizemos o fecheiro, tudo isto já escolhemos anteriormente e muito mais, ou seja, remover a exigência já escolhemos, remover a exigência da conta online já escolhemos, eu neste meu caso já criei uma conta local, algo que vai ser criada automaticamente, definições regionais também já defini, a coleta de dados também já defini, desativar a encriptação automática do BitLocker também já defini. Se quisessem fazer uma instalação simples, sem remover o bloatware, sem remover programas nem nada, usavam diretamente aqui, mas neste caso, o objetivo neste caso é aproveitar da ferramenta que usamos, do site que usamos anteriormente, para usar este fecheirozinho que nos permite criar uma instalação ainda mais completa. Portanto, para não termos conflitos, desativam isto tudo, fazem OK, e agora vai-nos avisar que vai eliminar todos os dados que estão na nossa pendrive. Nós temos consciência porque é uma pendrive que vamos usar só para isto, para fazer esta instalação entre aspas. Lhe damos OK, ele vai gravar a nossa ISO, esperamos que acabe e já vos vou mostrar a parte que segue. Está a dizer que está pronto, agora só fazemos fechar, e se formos aqui ao meu computador, vemos que já temos então aqui a nossa pendrive criada. O que é que nós vamos fazer agora? Tão simples como, meus amigos, uma vez que criamos o nosso fecheiro XML, agora criamos a nossa pendrive gravada com o Rufus ou com outra aplicação, uma pendrive Windows absolutamente normal, sem truque nenhum. Vocês têm dentro de uma pendrive, se já o têm, não precisam sequer de o gravar, criaram o vosso fecheiro, fizeram download, vamos pegar neste fecheiro, vamos fazer copiar ou cortar, como vocês quiserem, vamos pegar nele, vamos ao meu computador, abrimos a pendrive e vamos colá-la aqui na raiz, simplesmente abrem a pendrive e colocam-no aqui dentro, já está.
Agora vamos arrancar esta pendrive a partir de um PC e vamos ver o resultado, ok? Já estamos nós, arrancamos então aqui pela pendrive que criamos aqui com o nosso Rufus e na qual metemos o nosso ficheiro AutoAttendant XML. Para Portuguesa Brasil, avançar, aqui podemos escolher o teclado que vos interessa, avançar, depois a próxima interação será com a formatação do disco. Como podem ver, não tem outras perguntas entretanto, vai-nos procurar ali o disco e vai-nos deixar escolher em que disco ou partição queremos instalar. Temos aqui o que é referente à nossa pendrive e temos aqui então o meu disco 80 GB. Escolhe a partição do disco onde querem fazer, é só fazer avançar e a partir daqui a instalação é completamente desassistida, como vamos ver. Vou deixar fazer, deixa estar a gravar para vocês verem que de facto não há outro tipo de interações. Depois aceleramos aí o tempo para passar isto mais rápido. Isto é a forma ideal, entre aspas, aquela mais prática de criar uma instalação a nível profissional para os vossos computadores, seja ele para uso pessoal ou profissional. Como eu disse anteriormente, associado ao facto de que assim podemos instalar os programas, etc. Fazer um sysprep ou não de forma fácil nessa máquina, como tem nos vídeos já no canal. É que eu mostrei como fazer isso. A seguir é só, deixo depois na descrição os videozinhos em como fazem isso, capturar uma imagem ou criar um CD de instalação ou capturar uma imagem e vocês passam a ter um sistema de instalação idealizado para cada tipo de cliente ou de situação que vocês tiverem. Podem criar um sistema ou diversos. Cá estamos nós, o Windows 11, acabei de me instalar. Olha-me só para esta beleza aqui, bastante limpinho, só deixou mesmo as aplicações do Windows que nós escolhemos. Todas as outras, se precisarmos de alguma coisa, podemos ir ao Microsoft Store, mas aqui o Windows limpinho, Pro 24H2, instalado com a nossa pendrive criada ali com o Rufus, mas essencialmente com o nosso ficheirozinho unattended aqui dentro, auto unattended, o que faz com que a nossa instalação foi automática e com o nosso Rufus nós criamos uma pendrive que tem uma partição de boot UEFI que nos permite instalar em máquinas diferentes. Esta instalação gerada aqui, o nosso AutoNattend XML, gerado aqui nesta paginazinha que nos permite fazer isto de forma gratuita, de forma espetacular, criamos o nosso ficheiro. Este método associado com a ferramenta Rufus e seguindo aqui esta linha de vídeos que eu tenho aqui, 1, 2, 3, como criar a pendrive, essa que acabamos de ver, depois tem aqui como criar, instalar os programas, etc. E como criar a imagem no final. Este método em conjunto permite-nos chegar a resultados espetaculares. Deixo-vos aqui em cima o linkzinho exatamente para esta série de vídeos, a começar aqui para a parte, começamos aqui, faço-vos diretamente aqui a parte 2, por exemplo. Deixo o link para a parte 2, mas vocês depois deixo também aí na descrição, de qualquer forma, o link para a playlist de como instalar o Windows, onde tem todas estas formas espetaculares de fazer. Fica aqui o linkzinho aqui em cima e deste lado um link para como criar uma VPN, de forma gratuita, personalizada, com 100% de controle da vossa parte em vossa casa, aceder ao vosso computador, aceder à internet a partir de vossa casa, estando vocês onde estiverem no mundo.